Oi, seus lindos! Aqui é o professor Murilo Antônio, de Redação. Seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje aprenderemos sobre o desenvolvimento. Gente, é um parágrafo difícil? É. Vai ficar mais fácil a partir desse vídeo? Demais da conta, então vem comigo. Então, queridos, sem mais delongas, o que estrutura o parágrafo de desenvolvimento? Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. São 4 partes: tópico frasal, repertório, opinião e fechamento. E é importante que cada uma dessas frases tenha no mínimo um período, uma frase, tá bom? Isso significa que cada parágrafo de desenvolvimento seu, o D1 ou o D2, né, que eles seguem a mesma estrutura, vai ter no mínimo 4 frases. É muito comum em redações nota 1000 a gente notar 5, 6 frases, 6 períodos dentro de um mesmo parágrafo. Eu acho isso interessante, tá? A adoção de uma escrita com períodos curtos, porque torna a sua opinião mais clara, você tem mais chance de estabelecer coerência, tá? E numa leitura rápida ali no Enem, é mais fácil para o corretor entender o que você está querendo dizer, tá bom? Então, vamos voltar para a estrutura. O que você vai fazer no tópico frasal? Gente, o tópico frasal, ele simplesmente menciona o assunto junto ao tema. O que é esse assunto? O assunto é aquele problemazinho, aquele argumentozinho que você menciona lá na introdução. Lembra que no fim da introdução você não coloca 2 assuntos, 2 argumentos, 2 problemas? Né? Tem esses vários nomes. Pois é, você vai retomar esse elemento no tópico frasal. Vamos supor, se lá no fim de uma introdução você mencionou a negligência governamental e a displicência da mídia, você vai colocar no seu D1 o assunto da negligência governamental e no seu D2 você vai colocar no tópico frasal a displicência midiática. Tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona. Essa primeira frase, gente, que é o tópico frasal, ela é uma frase curta. Ela ocupa, no máximo, 1,5 linha ali do parágrafo de desenvolvimento. Por quê? Porque qual é o intuito do tópico frasal? É apenas introduzir o assunto que vai ser desenvolvido para o corretor. Gente, eu diria que o tópico frasal é a introdução do desenvolvimento. E por ser a introdução, você não vai desenvolvê-la, você não vai apresentar ali muitos detalhes, argumentos dentro do tópico frasal, porque ele só tem esse objetivo: indicar para o corretor o que vai ser desenvolvido dentro daquele parágrafo. Tudo bem? Então, você fez essa frase curta, logo mais eu vou te mostrar como é que faz isso. Você vai para a apresentação do repertório sociocultural. Meninos, esse repertório, ele está aí em segundo lugar na estrutura, mas vocês vão ver inúmeros parágrafos de desenvolvimento em que o repertório é apresentado, não na segunda frase, mas na terceira, às vezes até na quarta frase. Eu gosto de colocá-lo aí na segunda frase, por quê? Porque quando ele está em cima, na estrutura ali, quando ele está numa parte mais inicial do parágrafo, você tem mais chances de estabelecer depois uma opinião que dialoga com esse repertório. Agora, quando você coloca o repertório lá para baixo, no fim, por exemplo, do parágrafo de desenvolvimento, você tem menos possibilidade, fica mais difícil ali para a sua opinião mostrar uma relação interessante com o repertório, tá bom? Então, eu sempre indico, coloque o repertório sociocultural após a apresentação do tópico frasal. Lembrando que esse repertório ele tem que ter fonte, né? Quem é o autor, quem é o site de notícias, qual é o período histórico, qual é o nome da obra, do filme, isso é a fonte. E depois ele tem que apresentar um detalhamento. Você vai apresentar uma frase me dizendo o que o autor pensa, o que o filme narra, o que a música apresenta, o que a novela problematiza. Qualquer tipo de repertório sociocultural, numa redação, tem que estar detalhado, tá? Geralmente os alunos gastam aí 2 linhas para detalhar o repertório sociocultural. Ok? Colocou o repertório sociocultural? Em seguida você apresenta a sua opinião. A
Agora é o momento de você brilhar. Como assim? Você vai colocar os argumentos, os pré-julgamentos, os juízos de valor, você vai adjetivar, você vai argumentar a respeito do que foi apresentado anteriormente no parágrafo. Como assim? Gente, a opinião ela é um pouco difícil porque é o momento de você expor uma relação com o repertório sociocultural e é o momento de você apresentar argumentos a respeito do assunto mencionado no tópico frasal e do tema mencionado no tópico frasal. Então é como se a opinião ela retornasse ao repertório e ela retornasse ao tópico frasal. Por isso que a opinião é uma parte, eu diria, mais difícil do desenvolvimento, porque ela tem que apresentar argumentos relacionando essas três coisas: repertório, assunto e tema. Tá bom? Logo mais vocês verão exemplos de redação nota 1000 que fizeram isso muito bem, mas antes da gente avançar, eu preciso dizer uma coisa muito importante aqui. A opinião, ela não pode apresentar lacunas de sentido na dissertação argumentativa do Enem. O que significa isso? Lacunas de sentido. Gente, eu acho que o nome já induz você a chegar ao significado. Uma lacuna é uma falta, é algo que não está apresentado explicitamente na sua opinião, é algo que falta, e se o corretor identificar essa ausência, essa falta de alguma opinião na construção ali do seu argumento, você vai perder nota. Tá bom? Eu vou te dar um exemplo de lacuna de sentido que é comum nas opiniões dos parágrafos de desenvolvimento. Vamos supor que você esteja lá no Enem 2020 escrevendo uma redação sobre o estigma associado às doenças mentais. E aí, quando você chega nessa parte da opinião, você afirma para o corretor que os estigmas geram inúmeros efeitos à saúde mental dos indivíduos. Ponto final. Vocês perceberam que a gente pode fazer uma pergunta para essa afirmação? Que efeitos os estigmas geram aí nas doenças mentais, nos portadores de doenças mentais? Quais são esses efeitos? Especifique-os para mim. Esse é um exemplo de lacuna de sentido. É quando você faz uma afirmação, mas essa afirmação ela não se entrega por inteira. Ela fica com alguma coisa faltando. É quando você apresenta uma opinião e você abre margem para o corretor perguntar um monte de coisa ali a respeito da sua opinião. Ele pode perguntar: o que especificamente? Quem? Como? Por que isso acontece? Então você tem que sempre desenvolver sua opinião, tentando ali sanar qualquer tipo de lacuna de sentido que possa surgir, porque se o corretor identificar essa lacuna, a sua opinião não estará autossuficiente e você, portanto, perderá nota na competência 3, que avalia a qualidade da argumentação. Tá bom? Então lembra, a opinião ela tem que estar autossuficiente, totalmente desenvolvida, sem lacunas de sentido e também associada ao tópico frasal e ao repertório que você mencionou no parágrafo. Tá vendo que é um pouquinho difícil? Mas com treino vocês pegam aí a prática disso e vai se tornando cada vez mais fácil. Gente, redação é domínio de uma técnica, é prática constante, tá? Pode parecer difícil à primeira vista, mas eu tenho certeza que todo mundo consegue fazer isso se treinar, tá bom? Vamos para a última parte do desenvolvimento, que eu estou chamando aqui de fechamento. Eu não vou chamar de conclusão para vocês não confundirem com o último parágrafo do texto. E esse fechamento faz o quê? Ele simplesmente conclui com uma frase curta as ideias apresentadas no texto. Gente, esse fechamento ele pode ser feito de inúmeras formas. Você pode resumir o que foi apresentado no seu parágrafo de desenvolvimento, você pode antecipar a proposta de intervenção, você pode retomar o repertório sociocultural, você pode apresentar o efeito ou o efeito do efeito que a sua opinião indica. Existem várias formas de apresentar fechamento para parágrafo de desenvolvimento. Gente, agora que terminamos o fechamento, ficou faltando apenas uma coisinha para eu explicar para vocês. A
coesão, o conectivo, a articulação dessas 4 partes da estrutura. Vocês devem ter notado que antes do tópico frasal aparecer, você deve apresentar um conectivo. Depois de colocar o tópico frasal e antes do repertório, vem outro conectivo. Antes da opinião e depois do repertório, outro conectivo. E antes do fechamento e depois da opinião, outro conectivo, tá bom? Esses conectivos eles servem para ligar todas essas partes e dar uma sequência argumentativa para o seu desenvolvimento. Eu coloquei aí na tela para vocês sugestões para vocês utilizarem e fazerem aí um desenvolvimento bem construído. Caso você queira colocar um conectivo para iniciar o D1, você pode usar a princípio e ademais para começar o parágrafo de D2, desenvolvimento 2, tá? Depois, gente, você apresenta o tópico frasal e em seguida tem aí outras sugestões de conectivos que vocês podem usar para ligar o tópico frasal ao repertório. Nesse sentido, em vista disso, nesse contexto. Galera, qualquer conectivo anafórico vai fazer esse papel aí de ligação, de ligar o tópico frasal ao repertório sociocultural. Ok? Em seguida, tem um monte de opção para você usar aí como conectivo depois do repertório. Por quê? Gente, esse momento você vai ter que resgatar a ideia do repertório ou você vai ter que contradizer o que o repertório apresentou. Então, nesse momento aí, depois de apresentar repertório sociocultural, você pode colocar um conectivo que indica que há semelhança entre o repertório e a opinião, que é o analogamente. Você pode trazer um conectivo quando você coloca repertório de ficção, você pode trazer fora da ficção, que é um conectivo que vai indicar que você está saindo da ficção para ir para a realidade. Você pode colocar contudo, que é um conectivo para contradizer o que o repertório apresentou. Ou a par disso, que é só para retomar mesmo a ideia do repertório. Vocês podem ver que tem inúmeras possibilidades de conectivo aí para resgatar a ideia do repertório e iniciar a opinião. Eu peço que você perceba qual é a relação semântica da sua opinião com o seu repertório para você escolher um conectivo bastante adequado aí para esse momento, tá bom? E, por fim, o último conectivo do seu texto é esse conectivo que antecede o fechamento, que tem que ser um conectivo conclusivo, tá? Para você indicar para o corretor que você está finalizando o parágrafo de desenvolvimento. Eu coloquei aí logo, desse modo, portanto, mas tem inúmeros, qualquer tipo de conectivo que dê essa ideia de conclusão pode ser usado aí antes do fechamento para indicar esse término do parágrafo. Certinho? Vamos analisar agora desenvolvimentos escritos para a gente ver isso na prática? Então, vamos lá. O primeiro parágrafo de desenvolvimento que eu estou trazendo para vocês é da minha aluna que tirou 1000 no Enem em 2019. Gente, ela foi a única aluna da história de Anápolis a tirar nota máxima na redação do Enem. É a redação da Isabela Cardoso. Eu vou colocar aí na tela para vocês o primeiro parágrafo de desenvolvimento dela. E o tema da redação foi aquele da democratização do acesso ao cinema. Bora analisar. A Isabela colocou: a princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Queridos, o assunto, o problema que ela vai desenvolver nesse parágrafo é a elitização do cinema, tá? Perceba que nessa parte que está em amarelo, no tópico frasal, ela uniu o problema, o assunto, elitização, ao tema da democratização do acesso ao cinema. Belezinha? Logo em seguida, ela apresentou o repertório sociocultural. A Isabela afirmou: isso posto, segundo o filósofo inglês Nick Cowdery, em sua obra Por que a Voz Importa, a sociedade neoliberal odierna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privados dos meios de comunicação. Perceba que esse repertório que a Isabela colocou tem fonte, que é o Nick Cowdery, e o nome da obra, e tem o detalhamento, ela detalha o que ela quer trabalhar do Nick Cowdery, qual aspecto da obra ela vai detalhar para o corretor para depois associar ao tema e à opinião dela. Certinho? Então, é um repertório super adequado, tem fonte e detalhamento. Aí agora vem a opinião da Isabela.
A partir disso, é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos configuram uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute Nick Couldry. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura promovidos pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição. Gente, essa opinião ficou tão bem construída que eu consigo encontrar nela a relação com aquelas 3 coisinhas, com o assunto do tópico frasal, com o tema do tópico frasal e com o repertório sociocultural. Eu vou mostrar para vocês agora, calmamente, quais palavras estabeleceram essa relação. Vamos começar com a palavra elitização, que é o assunto do tópico frasal. A Isabela, aí na opinião dela, que está em cinza, ela fala de elitização quando ela utiliza as palavras áreas mais nobres e alto valor dos ingressos. Então essa é a primeira evidência de relação da opinião com o tópico frasal. Gente, ela também tem que falar aqui do tema, né? Que é acesso ao cinema. E ela fala disso quando ela menciona a palavra cinema e cinematografia várias vezes, o que indica para o corretor que ela está sim dentro do tema, trabalhando então todo o tópico frasal, o assunto e o tema. E eu preciso também encontrar uma relação da opinião da Isabela com o repertório sociocultural. Eu encontro essa relação quando ela utiliza a palavra silenciar os grupos periféricos. Gente, silenciar os grupos periféricos retoma silenciar os grupos menos favorecidos, que foi mencionado no repertório. Certinho? E, para finalizar, a Isabela termina, ela fecha a discussão do desenvolvimento dela com a seguinte frase: logo, a cinematografia deve ser garantida a todos pelo Estado. Esse fechamento, ele antecipa a proposta de intervenção. Então, agora a Isabela indica para o corretor que o Estado terá de intervir nessa questão e ela vai apresentar a proposta de intervenção, né, envolvendo o Estado na conclusão, no último parágrafo do texto dela. Então, essa foi a estrutura de desenvolvimento que a Isabela Cardoso utilizou, tirou 1000 com essa estrutura, e ela apresentou 2 períodos de opinião, para mostrar essa opinião bem desenvolvida, sem lacunas de sentido e bem relacionada com o repertório e o tópico frasal. Certinho? Vamos ler agora uma outra redação. Essa redação já não é de uma aluna minha, tá? É de um texto nota 1000 que eu retirei da internet. E vamos ler aqui o D2, porque o parágrafo da Isabela era de D1. Agora vamos ler um D2, parágrafo de desenvolvimento 2. Bora lá. Agora o tema é sobre o estigma associado às doenças mentais no Brasil e a aluna começou da seguinte forma: ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Queridos, nessa parte do tópico frasal, a palavra carência de representatividade na mídia é o meu assunto, é o problema que eu vou desenvolver no parágrafo, e o tema tá aí, preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos, que é uma outra forma de falar de estigmas associados às doenças mentais. Beleza? Em seguida, a candidata colocou o repertório sociocultural, evidenciando uma série que eu adoro, Euforia, né? Uma série da HBO, muito interessante, sugiro que todos assistam. E ela diz o seguinte: nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rue, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Esse repertório foi muito bem colocado, hein? Ela apresentou a fonte do repertório, que é Euphoria, da HBO, e falou aí da protagonista Rue, e ela menciona o que acontece dentro ali do enredo, da narrativa, né, dessa série ficcional, tá bom? Então, ela gastou aqui 2 períodos para detalhar bem o repertório, para mostrar essa intimidade com o repertório, porque assim você apresenta um bom repertório, viu, gente? Se você mostra ali, detalhes do repertório
repertório, que ele está bem próximo à sua vivência e que você tem muito a dizer sobre ele, tá? Aqueles repertórios rápidos que você coloca ele em uma frase que fica mal detalhado, pega muito mal para o seu texto. Não parece que você sabe muito bem daquele repertório. Parece que você meramente decorou uma frase e colocou lá na redação. Isso não é interessante, tá bom? Essa redação, então, colocou muito bem o repertório e agora em cinza ela vai mencionar a opinião. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Gente, essa parte da opinião do candidato, ele consegue retomar bem a carência de representatividade da mídia, que foi o assunto ali mencionado no tópico frasal. Ela consegue retomar essa carência de representatividade midiática quando ela utiliza a palavra aí, representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries. Tá bom? E também ela retoma o tema quando ela diz que esses indivíduos, quais indivíduos? Os indivíduos que têm doenças mentais, os indivíduos que também foram trazidos pela série da HBO, tá bom? Então, a palavra desses indivíduos retoma o tema aí das pessoas com doenças mentais, tá? E essa própria falta de representatividade é o estigma, né, que ela está trazendo aqui como opinião do texto dela. E, para finalizar, o fechamento, ela utiliza o conectivo desse modo, né, um conectivo que está indicando aí uma certa conclusão do parágrafo, e foi apresentado: esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Galerinha, vocês perceberam que aí teve um desvio gramatical? O pronome eles não retoma com concordância a palavra pessoas, né, que está no feminino. Eu deixei o desvio aí presente para mostrar para vocês que redações nota 1000 não são perfeitas, elas podem cometer até 2 desvios gramaticais, que é o caso aqui dessa redação, que nesse parágrafo cometeu já um desvio gramatical. Tá bom? Mas então, percebemos que esse fechamento empregado aqui nesse parágrafo, ele foi um fechamento por efeito. O candidato trouxe um efeito dessa falta de representatividade, que é o agravamento dos estereótipos e como isso vai afetar a autoestima das pessoas que têm alguma psicopatologia. Certinho? Então, esse foi o nosso vídeo sobre desenvolvimento. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, deixa aí suas dúvidas no comentário, que eu vou tirar todas pra você, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e, por favor, entre no nosso canal do Telegram para você sempre saber das novidades aqui da Intertexto. Então, beijo no coração